Você é jovem e aí você gosta de pensar que esse ou aquele lado dessa ou daquela guerra tinha que ganhar. Que esse ou aquele lado é errado e que tudo mais. Você torce, você acha, às vezes você faz até uma piada, ou a questão é a seguinte: se você tivesse que parar num campo de batalha, você se borrava nas calças. Não é? Porque ninguém quer ir para uma guerra. Ninguém quer ser soldado numa guerra. A menos que você tenha o seu país invadido por alguém. Mas como que a gente consegue conduzir jovens para a guerra? Porque quando você pensa em si, na sua vida, você com o seu emprego, você com a sua vida social, com a sua diversão, com as suas paixões, com os seus desejos, não consegue, não passa pela sua cabeça você se imaginar num campo de batalha e podendo ficar lá. Como que, como que o mundo poderia fazer você parar num campo de batalha por livre e espontânea vontade? Eu vou te dizer como. Porque, sobretudo, essa movimentação conservadora está conduzindo você a ser alguém que vai para um campo de batalha e não volta para casa. Você percebe como tudo que você faz parece nunca ser o suficiente para ninguém? Não é o suficiente para sua família, não é o suficiente para as pessoas pelas quais você se apaixona, não é o suficiente para o mundo. Aí você não é suficiente para o seu chefe, para sua patroa, para o seu patrão. Você não é bom bastante, nem a sua aparência é boa bastante. Aí você pega, vai lá no barbeiro, vai no cabeleireiro, você tenta se arrumar, ficar bonito, bonita, e você vai para um lugar e quando você olha para outras pessoas, você percebe que todo esse esforço e dinheiro que você gastou, você olha e você tem ainda assim um monte de gente melhor que você. E aí você começa também a ter essa sensação física da passagem do tempo. Você percebe que você não está conseguindo tomar decisões. Você começa a sentir raiva porque você percebe que você já começa a chegar nos seus 20 e poucos anos e começa já a lidar com consequências de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua adolescência. Escolhas com relação à escola, a continuar na escola, a abandonar a escola, escolhas que você faz de escolher uma determinada profissão que depois não significa nada para você, escolha de permanecer tanto tempo num relacionamento que depois você percebe que esse relacionamento nunca fez sentido, mas ao mesmo tempo você pensa assim, quanto tempo você dispôs para isso, você pensa assim, eu já dei tanto de mim para isso que dói o meu coração pensar em largar isso para trás. Porque foi um investimento. Será que não dá para eu tirar alguma coisa a mais daqui antes de ir embora, já que eu me dei tanto? Sabe esse sentimento que te faz às vezes pensar em fazer uma besteira contra a sua própria vida? A guerra, eu até no livro que eu escrevi, o Inoue, tem um momento onde eu até falo um pouco sobre isso, que é quando personagens discutem sobre o propósito da vida e da morte. E aí, assim, a guerra, ela acaba servindo como uma maneira da gente se expor a algo que a gente deseja, mas tem medo de fazer a si mesmos. Porque no meio de toda essa tristeza, a gente acaba desejando que a vida acabe. Só que a gente tem medo de tomar essa iniciativa, não gostar do que vai encontrar do outro lado. A guerra acaba se tornando um propósito na vida de pessoas amarguradas, pessoas infelizes, pessoas que estão passando fome. Pessoas que às vezes não têm o que comer e que, bem, se você se alistar, você vai ter o que comer. Mas você pode nunca mais voltar para casa também. E tudo isso se acumula. Pessoas normais são os soldados de ambos os lados de qualquer guerra. Pessoas inocentes são os soldados de todos os lados, de todas as guerras. Pessoas como eu ou você. Pessoas como eu ou você, como você, que
num mundo onde aqueles que têm poder vão tentar roubar de nós qualquer possibilidade de escolha e decisão pelo nosso destino. Porque aí a gente não tem muita escolha. E quando a gente passa a acreditar que a nossa vida não vale tanto assim, a gente se sujeita à guerra. A gente se submete, a gente aceita. A gente se rende. A gente serve. A gente veste um uniforme. A gente mata. A gente morre. Guerras são assim. Todas as vezes que você vê qualquer país que você não gostar numa guerra, você não gosta por não conseguir compreender que todos eles são pessoas como você também. E alguns foram tão destruídos que eles são capazes de explodirem a si mesmos, só para levar um monte de gente que eles cresceram odiando. E que eles cresceram odiando, incapazes de reconhecer como semelhantes. Se eu sou invisível para você, você também é invisível para mim. Se eu não existo para você, você não existe para mim. E se a minha vida não importa para você, a sua não tem que importar para mim. E aí esse sentimento se calcifica, ou seja, ele fica duro, ele embrutece. E aí a gente pode fazer o esforço que for. Mas quando o espírito da guerra se instala no coração de um indivíduo, é difícil tirar. E é por isso que a gente precisa de evitá-las. Porque quando se começa, ninguém sabe quando parar. Porque a agressão alivia. Porque é muita mágoa que cada uma dessas pessoas que lutam e morrem tem acumulado dentro de si. Uma raiva e uma mágoa e uma tristeza e uma frustração e uma desilusão, como a de qualquer um de nós. Uma mágoa e uma tristeza construída por gente que acumula riqueza, já vivendo muito